da Paraíba, Wilson Santiago. Deputado, quantos anos já de vida pública em Brasília? Quantos mandatos? O senhor já teve passagem como senador, hoje está na condição de deputado federal, nessas andanças de vida pública por Brasília? Bem-vindo. Boa tarde a você, Bruno. Boa tarde a todos os telespectadores da Paraíba inteira. Eu estou já no 7º mandato, então estou com 27 anos, há 20 e tantos anos de mandato. Quase 30 anos. No 7º mandato, então está inconcluso ainda, falta 2, né? Então estamos nessa luta e graças a Deus procurando fazer com que a Paraíba de fato não só reconheça, como já reconheceu durante várias vezes, mostrando o que realizamos, o que concretizamos e o que pretendemos fazer em favor da Paraíba. É um trabalho que não é fácil, todos nós sabemos que não é fácil. Você passa a semana em Brasília, o final de semana viajando aqui pelo interior, por vários outros municípios da Paraíba, e isso de fato cansa muito. Mas é um cansaço satisfatório, que termina você descansando, digo até, sendo alimentado por isso. Quem gosta da política é alimentado com esse movimento, com esse dia a dia da política, e isso lhe leva a recuperar as energias e estar sempre de pronto e disposto a enfrentar as lutas, a batalha, o trabalho e procurando sempre viabilizar aquilo que interessa à população dos respectivos municípios. A gente que acompanha nos bastidores da política vê que o senhor não é muito dessas participações, dessas pautas chamadas pautas de costumes que ocupam os espaços lá de Brasília. Como é que o senhor tem observado, enquanto experiente deputado federal, essas pautas que são pautas ideológicas, esses embates ideológicos que acontecem lá, dos extremos? Como é que o senhor se comporta com tudo isso? Como é que o senhor consegue fugir desse caldeirão lá em Brasília? É porque existem muitas pautas na Paraíba, eu digo no Congresso Nacional também, que elas são voltadas exclusivamente para esses pontos que você citou aí. Alguns que defendem a linha da polarização, a linha do radicalismo, a linha da extrema-direita, a linha da extrema-esquerda. Nós pautamos sempre, nós conduzimos sempre o nosso trabalho na linha do bom senso. Do bom senso, do consenso e na linha da viabilidade das ações e dos objetivos que para isso nós fomos conduzidos para o Congresso Nacional. Existem muitos assuntos a serem tratados, existem muitas pendências a serem viabilizadas na Paraíba, nos municípios, na própria população, e nós temos que focar nisso, na minha interpretação. Esses temas que são polêmicos, de extrema direita e de extrema esquerda, eles de fato paralisam o Congresso e eles contribuem muito pouco para a viabilidade do que interessa, que é o principal, a própria população do nosso estado e do Brasil inteiro. Essa é que é a grande verdade. O eleitor extremista que está em casa, ele quer saber de que lado o senhor é. O senhor é Lula, é Bolsonaro, é esquerda, é direita, nesses temas, nessas pautas lá de Brasília? Dependendo do tema. Por exemplo, eu sou católico, eu defendo a família, eu defendo a junção e a união de todos em favor de boas causas. Então eu não sou do radicalismo. O radicalismo ele é contra, às vezes, até a igreja. Os radicais, às vezes, são contra até isso. Não, então nós temos que identificar qual é o tema e qual é a pauta que está em discussão e ter um posicionamento em relação àquilo ali. Eu sou contra o aborto. Então, tem muitos temas que muitos defendem e que nós somos contrários. Se eu defendo a família, eu só tenho que ser contra isso, lógico. Então é esse o nosso posicionamento e a nossa condução diante do próprio exercício do mandato e procurando sempre trabalhar muito e retribuir aos municípios, à própria população, com ações e a própria confiança dada nas urnas. Quanto à questão da anistia, que é o tema do momento, o senhor não assinou o pedido de urgência, não é o mérito, mas sim um pedido de urgência para tratar do assunto. Mas em relação ao mérito da anistia, o senhor tem um posicionamento firmado sobre esse tema? Já se debruçou sobre o que é que trata a anistia? O que é que o senhor tem a falar sobre este tema? Não, por exemplo, nós temos o que é que está lá em votação? Lá está pautado não, lá que está em discussão.
ou está à disposição, pretendendo se discutir e votar. É o projeto lá apresentado, anistiando tudo, perdoando tudo. Olha, nós não podemos perdoar 100% de um prejuízo que foi dado ao Brasil, ao país, foi dado à nação. Houve um quebra-quebra muito grande, um desrespeito muito grande às próprias leis. Então nós temos que defender a anistia limitada àquilo que for conduzido dentro de um processo de conciliação, de um processo de entendimento. Ou seja, tem muita gente presa que dizem que são inocentes, que não praticaram, não quebraram nada, porém alguém o entregou, ou seja, quando levou a isso. Então, se você tiver condições lá de construir um grande acordo nesse processo, alguém pagando esses danos causados à própria nação, ao próprio país, que foi o quebra-quebra que está avaliado em 30 milhões de reais. Então, isso não tem dificuldade. Eu acho que se alguém chegar e custear tudo isso, pagar essas despesas, pagar essas contas, de tirar esse prejuízo do ombro do povo, que isso quem paga é o povo brasileiro, essa que é a grande verdade, você encontrará uma facilidade muito grande de buscar um entendimento e, com isso, se aprovar um projeto consensual que contemple aqueles que estão sendo injustiçados, que reduza essas penas, tem muitas penas exageradas, essa que é a grande verdade, e que seja aplicado a pena que, de fato, do tamanho do danos que aquele cidadão causou. Então, esse é o nosso entendimento. Estamos procurando isso, estamos nessa linha, defendendo o entendimento, buscando a solução para o caso, mesmo sabendo que os que estão presos e os que estão respondendo o processo, não existe poucos condenados ainda, muito pouco condenado. Então você vai conduzir ou vai aprovar uma anistia para todo mundo, se não sabe nem o que foi o crime que o cara cometeu, porque o crime, ou seja, está na condenação lá, na sentença condenatória, qual foi o crime que ele cometeu. Nós não estamos tratando aqui de uma greve de ônibus, nós não estamos tratando aqui de uma greve de funcionários, que o prejuízo está entre patrão e empregado. Essa é que é a grande verdade. Nós estamos aqui tratando de um dano causado ao país, de uma tentativa de um dano causado à nação brasileira, à democracia, tudo isso. Então tem que ser tudo isso avaliado e colocado na mesa e encontrado a solução de bom senso para se chegar a um denominador comum. Por falar em mesa, o que é que o senhor defende para ser colocado na mesa para as eleições de 26 em relação à questão do seu partido republicano? A gente tem observado aí, republicanos têm ali uma fala no sentido de ter um candidato a governador, se havia um movimento com o nome de Hugo Mota, outro com o nome de Adriano Galdino. E dos últimos dias para cá a gente observa só o movimento do PP. É Cícero de um lado e Lucas do outro. O Partido Republicano deixou de lado o desejo de ter candidato a governador? O que é que o senhor defende? Não, eu defendo que o republicano tenha um candidato a governador. Agora também não tira o direito de ninguém. Eu acho que nós temos que sentar na mesa, buscar o entendimento, avaliar o tamanho de cada partido político, reconhecer que a maior liderança da Paraíba para conduzir esse processo é o governador João Azevedo, que é o maior líder, que as pesquisas comprovam tudo isso. Sentar à mesa, João assumir o comando disso aí, eu defendo que João assuma esse comando e assumir buscando também conversar com todos, que ele sozinho, nem estilo para isso ele tem. Ele buscará entendimento com todos e encontrará o caminho mais curto, que é a solução para acomodar todos e, com isso, ganhar a eleição. Dentro dessa sua linha de dizer que defende que o republicano seja candidato ao governo, quais os nomes estão aptos hoje? Quais os nomes estão com potenciais dessa disputa do governo, deputado? O republicano, ainda bem que é um partido que tem muitos nomes bons. Nós temos o próprio presidente Hugo Mota, temos aí o deputado Adriano, que já se antecipou, até antes se lançou candidato. Tem outros nomes no próprio partido, como também tem outros nomes em outros partidos da aliança, tem muitos nomes bons. E o bom senso, fazendo pesquisa, ouvindo a população e procurando aquele que some mais. Porque às vezes você está o melhor na pesquisa, mas você não é o que soma mais. Quando eu digo soma mais,
é aquele que agrega os demais partidos e busca o consenso de todos. Então, chegando a esse ponto, nós não teremos condições de montar uma chapa e de, por antecipação, assegurar uma vitória. Quanto à questão dos demais partidos dessa composição, o senhor defende que o João Azevedo seja o grande condutor desse processo. O senhor acha que o processo não está sendo conduzido da maneira correta? O que é que está faltando para o senhor fazer essa alerta e dizer, ó, João tem que fazer a condução desse processo? O que é que está faltando para essa condução? O próprio João assumir esse comando, ou seja, tudo bem que ele, pelo estilo dele, ele não quer assumir um comando sem receber a delegação dos demais. Mas sinalizar que os demais devem delegar esse poder a ele de conduzir esse processo, deve sim ser sinalizado. Então isso todos nós estamos aguardando. Se deixarmos isso correr frouxo, na linguagem popular, é ruim, porque além dos pretendentes, irão surgir tantos outros, e isso chega a um ponto que ninguém tem controle de sentar à mesa e de buscar um consenso. Então, os partidos que estão focados, que estão escalados para essa aliança, para essa sentada de negociação, devem sim se antecipar, e se antecipando, com certeza se encontrará a solução e o caminho mais curto de um bom senso e de uma união de todos. O deputado Wilson Santiago tem desejo de fazer parte da majoritária ou já está com todo o time organizado para ir para a reeleição? Não, eu estou indo para a reeleição. Não está no meu radar disputar a eleição majoritária. Eu estou disposto a trabalhar e ajudar qualquer um dos escolhidos do partido, do nosso partido, ou de qualquer um dos partidos da aliança. Essa sua reeleição, a reeleição mais tranquila em relação à eleição passada, o senhor conseguiu ampliar as suas bases no interior afora? O senhor que é um deputado que tem um perfil municipalista, presente nos municípios do interior, conseguiu ampliar as suas bases? Nós ampliamos sim, melhorou, aumentamos sim os municípios. O resultado da eleição municipal já comprovou isso, mas precisamos trabalhar. Política não se faz, não se ganha, nem se vence sentado na mesa ou conversando. Porque às vezes numa mesa de bar você ligeirinho chega a 150 mil votos, riscando num caderno. Mas quando você o senhor faz essas contas também? O senhor costuma fazer? Faço também, mas dentro da realidade, não dentro de sonhos. Então a eleição para todo mundo não é fácil, você somar voto não é fácil para ninguém, mas quando se tem um trabalho, quando se tem uma base consolidada, facilita muito isso. Graças a Deus nós estamos bem, precisamos aumentar sim, todos querem aumentar os votos, que voto a mais não dá prejuízo a ninguém. A única coisa que comer demais causa algum tipo de transtorno é alimento. Mas voto não dá prejuízo a ninguém. Tem dois nomes do Sertão movimentando ali pré-candidaturas para a Câmara Federal, com mais o nome do senhor. É o caso de Fábio Tairone Souza, naquela região, assim como também o nome do ex-prefeito de Cajazeiras, José Aldemir. Há quem diga, olha, eles vão entrar nas bases do Wilson Santiago. Tem essa história mesmo de entrar nas suas bases no interior? Isso é natural, ou seja, toda eleição nós temos lá concorrentes. São dois bons nomes, o prefeito Tairone e o prefeito José Aldemir, são dois bons nomes, têm serviço prestado nas suas respectivas cidades, mas ele tem o eleitorado dele e nós temos o nosso. Ou seja, José Aldemir, que também já foi aliado meu no passado, ele tem o eleitorado dele, Tairone tem o eleitorado dele. E é importante que se tenha mais nome no sertão e em outras regiões do estado. Quanto mais nome, mais o povo tem a oportunidade de escolher quem de fato será o melhor para representar o seu estado e, consequentemente, suas respectivas regiões. É bom ter candidatos, quanto mais nomes, mais oportunidades o povo tem de escolher quem deve ser o melhor para representar a sua região, a sua cidade, e quem ganha com isso é a população quando tem mais oportunidade de escolher. A gente falava agora há pouco sobre a questão da composição da chapa majoritária, que o senhor fala desse movimento de João conduzir o governo. O que é que o senhor defende de agenda em relação à questão de datas? Quando é que ele deve tomar realmente uma decisão, o tempo que o senhor defende para isso? Eu acho que no São João, nós já devemos ter essa chapa montada. Se não 100%, mas 90% da chapa. Vai ter até um rumo.
até o São João, porque isso irá facilitar muito o trabalho de todos os pré-candidatos, de todos os que são candidatos, que estão os partidos, enfim, todos que somam com a chapa, terá condição muito de avançar nesse processo. Quando os partidos já sabem quais são os seus posicionamentos e já sabem quem são os pretendentes a disputar a eleição, já se encontra muito mais facilidade de escolher entre aquele grupo que estão lá disputando a indicação quem deve ser o melhor para representar o seu respectivo partido e, consequentemente, a totalidade da chapa. O senhor que é um dos maiores defensores de candidatura própria do Republicano, o senhor fala em todas as entrevistas que quer que o Republicano seja um candidato ao governo. Quando o senhor vê um Cícero Lucena, que diz que é pré-candidato pelo PP, quando vê um Lucas que diz que é pré-candidato pelo PP, não sente falta também de um colega do seu partido andando não dizendo que é pré-candidato? Sim, mas vai surgir. Isso vai acontecer. Quando um começa, os outros vão acompanhando. Então está na hora do Republicano se colocar também? Está na hora do Republicano colocar também a sua pretensão na praça, na mesa, e juntos, posteriormente, se escolher o melhor para representar todo esse grupo político e, com isso, ser vitorioso na próxima eleição. Deputado Wilson Santiago, do Partido Republicanos da Paraíba, obrigado pela participação com a gente. Grande abraço, boa sorte na sua caminhada. Eu agradeço muito a você, Bruno, agradeço a todos os telespectadores espalhados pela Paraíba inteira. Seu programa tem uma abrangência muito grande no estado e, consequentemente, é porque vocês, de fato, fazem um programa que interessa a todos os telespectadores e a população do nosso estado. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos que fazem Arapuã, muito obrigado a todos que concretizam essa oportunidade e essa liberdade de se expressar e de realizar aquilo que interessa à população. Todos exercendo a sua cidadania. Grande abraço, obrigado pela participação. Obrigado a todos que nos acompanharam durante toda essa semana. Até segunda, se Deus quiser. Marília, como está você? Tudo bem? Boa tarde, querida.